Meu nome é Luiz Eduardo, sou do curso de Licenciatura em Matemática e estou aqui fazendo o meu mapa, que se consiste na construção de um paralelogramo com um de seus ângulos internos medindo 60 graus, apenas com régua não escalada e um compasso. Bom, acredito que para construir um paralelogramo precisamos primeiro saber o que é. Vou passar algumas definições de um paralelogramo. Bom, um paralelogramo ele é quadrilátero, portanto possui 4 lados. O paralelogramo possui seus lados opostos paralelos e congruentes, ou seja, eles possuem a mesma medida e são paralelos. Em nenhum momento eles vão se interceptar. Os ângulos opostos de um paralelogramo, no caso alfa e alfa 1, são congruentes e também beta e beta 1 são congruentes, ou seja, possuem a mesma medida. Também vale a pena ressaltar que os ângulos consecutivos de um paralelogramo têm a sua soma igual a 180 graus, ou seja, são suplementares. Então, alfa mais beta é igual a 180 graus. O meu método escolhido foi por meio da trisseção de um ângulo de 90 graus. Vamos primeiro entender ou verificar como se trisseca um ângulo de 60 graus. Bom, trissecção significa dividir o ângulo em 3 partes iguais. Vale ressaltar que o ângulo divisível, ou não são todos os ângulos que são divisíveis em 3 partes iguais, mas o de 90 é. Para dividir um ângulo de 90 graus em 3 partes iguais, eu vou selecionar um ponto que vou chamar de A. Esse ponto A vai ser o centro de um círculo que eu vou fazer com a ponta seca em A. Vou fazer um círculo cortando as minhas retas. Para ficar um pouco mais fácil, vamos dar nome a retas. Vou chamar a reta de R e a reta de S. Percebam que o círculo que eu fiz, ele intercepta a reta S em 2 pontos e a reta S em 2 pontos. Bom, esses pontos eu vou usar apenas o ponto em que interceptou a reta S, chamando de ponto B, e aonde interceptou a reta R, eu vou chamar de ponto C. Percebemos que formou-se um triângulo. Pensando mais sobre os triângulos, sabemos que um triângulo equilátero tem todas as suas medidas e ângulos iguais. Observando e pensando no compasso, conseguimos ver que é possível fazer um triângulo equilátero com os pontos. Porque de A a C nós temos um raio. E esse raio continua até B, de B até o outro ponto, todos os pontos esse raio prossegue. Se eu colocar a ponta seca em C e fazer um arco que intercepte o círculo de centro A com o mesmo raio de AC, esse ponto de interceptação tem a mesma medida de AC, ou seja, a reta de A a C, ou uma reta de C a esse ponto que eu vou chamar de D, ou uma reta de A a D, ambas vão ter a mesma medida. Todas elas tendo a mesma medida, formam assim um triângulo equilátero, ou seja, todos os seus ângulos internos vão ter 60 graus. Ligando então o ponto A
ao ponto D, sabemos que o ângulo formado de D a C é de 60 graus, pois se ligarmos D até C, teremos medidas iguais. Vamos à construção do paralelogramo então. Lembrando dos detalhes, o paralelogramo são duas retas paralelas. Vamos começar por elas então. Bom, vou traçar uma reta qualquer e vou chamar esta reta qualquer de R. Para traçar uma reta paralela a R, eu vou escolher um ponto qualquer e esse ponto qualquer vou chamar de A. Esse ponto A, eu vou deixar a ponta seca do compasso e traçar um arco que intercepte a reta R. Interceptando essa reta R, eu vou ter um novo ponto que eu vou chamar de ponto B. Esse ponto B, com a mesma abertura de compasso, eu vou traçar um novo arco. Esse novo arco, novamente interceptando a reta R, vai nos dar um outro ponto. Vou chamar este novo ponto de ponto C. Esse ponto C, percebam que a distância de A até C, farei com a ponta seca em B um ponto de intercepção também no primeiro arco que fizemos. Vejam que de A a C e de B até esse novo ponto de intersecção temos mesmas medidas, ou seja, se eu traçar uma reta de A até esse ponto, que eu vou chamar de D por enquanto, teremos uma reta paralela à reta R. Vou chamar esta nova reta de reta S para facilitar como nomenclatura. Bom, traçando as duas retas, agora precisamos do ângulo de 60 graus. Como vimos anteriormente, para traçar um ângulo de 60 graus de um ponto central, vou usar o ponto que eu já tenho, que é o ponto C. Vou fazer um círculo. Vou usar apenas metade do círculo, que seria aproximadamente o ângulo de 90 graus, pois eu só preciso desta metade. Com o mesmo raio, agora do ponto em que esse meio círculo, que esse arco cortou a reta R, vou fazer um novo arco. E esse ponto de intersecção que eu obtive vai ser o ponto que vai formar o meu ângulo de 60 graus, do ponto C ao ponto D, ao ponto que cortou a reta R, que vou chamar de E. Então, D, C e E formam um ângulo de 60 graus. Lembrando também que os ângulos consecutivos têm medida 180 graus. Se o ângulo DCE mede 60 graus, esse ângulo do lado de cá, que é consecutivo, precisa medir 120. Para fazer esse ângulo de 120 graus, vou fazer novamente um arco. E o ponto em que esse arco intercepta a reta R, faço um arco de mesmo raio até interceptar o nosso arco anterior, formando assim um novo ponto. Vou nomear esses pontos só a título de conhecimento, vou chamar de M e N. Então, MBN mede 60 graus. E a reta R, o ângulo que ela forma é 180 graus, um ângulo raso. Ou seja, a sobra desse ângulo aqui
é 120 graus. 60 mais 120, 180, o que respeita a regra do paralelogramo. Vamos ligar os pontos, então, para desenhar o nosso paralelogramo. Desenhado assim o paralelogramo, temos o ângulo de 60 graus, o ângulo de 120 graus, o ângulo oposto também, o ângulo de 120 graus. Agradeço a atenção e até a próxima.